como que funciona a jornada toda, né? Então, desde você receber a proposta até mesmo você receber ou ter esse dinheiro convertido na sua pessoa física. Como que funciona esse processo todo? Bom, a primeira coisa que você vai fazer a sua entrevista, você vai estar preparado, etc. E o que vai acontecer depois disso? Esse contratante seu, nessa empresa que vai te contratar, ela vai te fazer uma oferta. Então ela vai falar, beleza, Túlio, eu quero te contratar por $5.000 por mês. E aqui começa o primeiro ponto que você precisa conversar com essa empresa e explicando para ela que, por motivos tributários e etc., você vai receber esse dinheiro como pessoa jurídica no Brasil. Tá? Então aqui a gente já está tratando do segundo cenário que a gente exemplificou. Você precisa abrir ali a sua PJ porque você vai ter uma recorrência de recebimentos. Então você vai avisar só para ela e falar, beleza, tudo bem se a gente fizer o contrato como pessoa jurídica? Bem certeza ali que ela fala, tudo bem, porque para ela não muda nada, né? Para o seu contratante não muda nada. Então é bastante comum isso, você colocar o contrato no nome de pessoa jurídica, falando que você, como pessoa física, vai prestar serviço lá, né? E que vai ser simplesmente faturado como pessoa jurídica. Isso é bastante comum, tá? E uma coisa bastante bacana, algumas vezes você pode atualizar esse contrato. Isso aconteceu comigo, tá? Então, o que aconteceu? Eu estava um pouco eufórico, né, quando eu fui receber a minha oferta ali de trabalho. E sim, eu também fico eufórico, também fico empolgado com ofertas de trabalho. E eu acabei esquecendo disso, né? Então eu assinei meu contrato como pessoa física e eu não tinha reparado, né, entre aspas, não tinha prestado tanta atenção nesse sentido. E uma coisa que é bastante bacana, você consegue atualizar esse contrato. Então você pode pedir para a empresa, olha, eu preciso atualizar aqui só o nome do recebimento, etc. Tá? No meu caso, foi possível atualizar, a empresa não criou caso nenhum com isso, tá? Mas é legal você conversar um pouco antes, porque vai que eles têm uma regra interna diferente. Tá? No meu caso, deu para atualizar depois. Porém, não recomendo jogar isso na sorte, conversem antes, tá? Então, se eles tiverem algum motivo de fazer antes na pessoa física e depois mudar para pessoa jurídica, tá tudo bem também, tá? Mas conversem antes com o seu contratante para não ter problema. Nesse momento, você já vai ter que estar em contato com a gente aqui na Conta 49, tá? Para te ajudar pelo menos a ter o seu número CNPJ. E eu vou explicar o porquê, tá? Então você assinou o seu contrato lá com o seu contratante, você vai ter que ter o seu CNPJ. Não necessariamente no contrato precisa estar o CNPJ, mas tem que estar o nome da sua empresa. Tá? Então, esse é um requisito do Banco Central, inclusive para operações de câmbio. E aí o que acontece? Quando você for abrir a sua conta na Husky, e aqui que vem o ponto importante, você tem que abrir a sua conta na Husky como pessoa jurídica. Lembra que a gente falou de pessoa física e pessoa jurídica e do problema de identidade, que elas são entidades diferentes? Quando você cria a sua conta como pessoa física na Husky e tenta converter, não é possível, porque elas são entidades diferentes. Da mesma forma, se você abrir uma conta no banco como pessoa física, você não consegue converter ela para pessoa jurídica. Tá? Então, você precisa abrir a sua conta na Husky como pessoa jurídica. E nesse momento, você vai precisar dos documentos da sua PJ. Uma coisa para você ficar bem tranquilo, tá? O número do CNPJ ele costuma sair bastante rápido, tá? Então não é tão demorado assim, você consegue ter o número, você consegue agilizar esse processo todo. Geralmente, se você começa a trabalhar agora e daqui a um mês você vai receber seu salário, dá tempo de fazer esse trâmite todo, tá? Então fica tranquilo. Lembrando que a gente tem um contrato em nome de pessoa jurídica da sua empresa, né? Então é a empresa do exterior falando que vai contratar a sua empresa aqui no Brasil e você, pessoa física, fazer o serviço, mas no contrato tem falando ali o nome da sua pessoa jurídica e você criou a sua conta na Husky como pessoa jurídica. Isso é importante. A partir daí, sua conta foi aprovada na Husky, você vai receber um código SWIFT. Tá? Então, que esse código SWIFT vai permitir que a empresa do exterior faça uma transferência para você. O sistema SWIFT é o que permite transferências entre países. Tá? Então, é esse código que você vai mandar para o seu contratante para que ele consiga te pagar. Além disso, você vai precisar também de uma conta pessoa jurídica, uma conta corrente pessoa jurídica. Pode ser uma conta digital, C6, Nubank, Banco Inter. Você pode escolher qual que você agrada mais, mas qual é o detalhe? A Husky ela vai fazer o câmbio para você. Ela vai converter o seu dinheiro de dólares ou euros, por exemplo, para reais. E quando ela faz isso, ela vai transferir para uma conta sua, seja do Banco Inter, C6, enfim. Então, esse dinheiro vai para uma conta corrente sua convertida em reais. O mais importante disso tudo, contrato PJ, conta na Husky PJ, conta corrente PJ. Tá? Então, isso é bastante importante. E esse é o setup inicial que você precisa fazer. Tá? Então, você vai fazer uma vez só. Depois, você vai começar a receber
ou ter os seus recebimentos de verdade. E aí que vai ser uma parte interessante, quando você receber a transferência internacional, a Husky vai te avisar sobre isso, tá? Você consegue acompanhar também pelo painel da Husky, lá no painel no site, né, onde você tem a sua conta. Existe um processo que pode ser que você precise, que você encaminhe o contrato seu assinado com a empresa do exterior para a Husky. Por que disso, tá? Não é uma exigência só da Husky, é que o Banco Central pede isso nas transferências internacionais. Então você precisa provar de onde esse dinheiro está vindo. Então, geralmente, você pode provar com um contrato de prestação de serviço ou ainda gerando uma invoice. A gente vai falar um pouquinho mais sobre invoice daqui a pouquinho. Mas você consegue fornecer esses dois documentos, ou uma invoice explicando o serviço que você prestou, ou ainda o seu contrato de prestação de serviço com essa empresa no exterior. Você enviando esses documentos, o dinheiro vai ser liberado para sua conta corrente pessoa jurídica que você escolheu. E essa é a parte da alegria, né? O seu dinheiro já está convertido em reais. Então, se você recebeu lá $5.000, esses $5.000 foram convertidos em reais e caiu na sua conta corrente pessoa jurídica. E aí você está se perguntando, beleza, agora eu posso gastar da forma que eu quiser. Na verdade, você pode, mas você não deveria, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais aqui sobre isso. Lembra que a gente comentou que toda transação entre pessoa física e jurídica, o modo ideal é você declarar isso para o governo, declarar isso para a Receita. Você precisa falar o porquê que você está transferindo dinheiro entre a sua pessoa física e a sua pessoa jurídica. Tá? Então, você poderia, na teoria, gastar dinheiro diretamente da conta PJ? Pode, mas é melhor você fazer da forma correta que eu vou mostrar aqui agora. A gente tem duas formas de transferir recursos da sua PJ para a sua pessoa física. O primeiro deles é conhecido como Prolabore. O Prolabore é o nome dado pelo trabalho que você presta para a sua própria empresa. Então é como se fosse o seu salário. Tanto é que dentro do seu imposto de renda pessoa física, esse valor de Prolabore ele entra como renda. Então ele entra como uma forma tributável. Então quanto maior o seu Prolabore, tendência de ser maior o seu imposto de renda pessoa física. Mas Prolabore é uma forma de você transferir esse dinheiro da sua PJ para a sua pessoa física. E um ponto bastante importante, você é obrigado, nessa estruturação que a gente falou aqui, né, que você é o único sócio e tudo mais, você é obrigado, sim, a pagar a Prolabore, tá? Então, isso é bastante importante. Então, você não consegue fugir do Prolabore. E qual que é a segunda maneira que você tem de transferir dinheiro da sua PJ para a sua pessoa física? É por meio de dividendos ou distribuição de lucros. O que é isso? A sua empresa pagou todas as contas, vamos supor aqui que você está usando a sua PJ como uma empresa de verdade, você pagou todas as suas contas, hipoteticamente, contas da empresa, não é contas pessoa física, e o que sobrou desse dinheiro você distribui para os sócios. Como você é o único sócio, você vai receber esse dinheiro todo. Então, supondo lá que aqueles $5.000 que a gente recebeu, eles chegaram na sua pessoa jurídica como R$25.000. O que geralmente a gente faz? Geralmente você tira um salário desse valor e paga para você mesmo com Prolabore. E o restante você tira e apura como dividendo. Qual que é a vantagem do dividendo? Porque ele entra como lucros e dividendos do seu imposto de renda e ele não é tributado até esse momento. Então, lucro e dividendo no seu imposto de renda da pessoa física, ele não é tributado até esse presente momento. Na conta 49, a gente vai te ajudar a organizar isso direitinho. Qual o valor adequado do seu Prolabore e qual o valor restante que você vai tirar como dividendos. Por quê? Porque isso varia bastante de acordo com os seus objetivos. Tá? Então, isso diz respeito à sua forma de pensar. Se você quer contribuir mais para o INSS, contribuir menos para o INSS, então isso vai muito de encontro com os seus objetivos. Tá? Então, isso é bastante importante. E um outro ponto importante, quanto maior o seu Prolabore, mais você vai ter que pagar tributos do INSS. Tá? Então, está relacionado a esse Prolabore. Então, por isso que a gente tem que fazer esse balanço entre Prolabore e dividendos para fazer essa transferência para a sua pessoa física. De maneira geral, o que você vai fazer? Você vai fazer duas transferências da sua PJ para a sua pessoa física. Então você vai fazer o Prolabore e depois você vai passar esse dinheiro restante para a sua conta pessoa física. Então, vamos supor que você definiu que o seu Prolabore é R$2.000. Então, daqueles R$25.000 que você recebeu lá do exterior, você vai transferir R$2.000 para a sua conta pessoa física e depois você vai transferir o restante. É lógico que geralmente a gente também não limpa a conta 100%, porque você vai precisar pagar tributos no mês subsequente. Então, é sempre legal você ir planejando direitinho e a gente ajuda bastante a dar essa informação para vocês do que você pode esperar de tributos na frente para você deixar esse dinheiro na conta PJ para pagar esse tributo. E um outro fator bastante importante também, que você vai precisar emitir a nota fiscal
desse serviço prestado para o exterior. Tá? Então, você precisa declarar que o serviço foi prestado. E uma coisa que é bastante curiosa, né, só para você entender um pouquinho aqui, a nota fiscal ela não tem valor para a empresa do exterior, tá? Porque ela não tem CNPJ. Então, a gente emite essa nota com o destinatário, uma empresa do exterior, que é a exportação de serviços, e ela não precisa chegar para esse contratante seu. Ela é simplesmente um documento para você, é um documento contábil aqui, né? Para você organizar essa transação. Então, caiu um dinheiro na sua conta, você precisa de alguma forma balancear por que entrou esse dinheiro na sua conta. Então, com a nota fiscal você consegue fazer isso. Bom, e depois que você fez esse trâmite todo, né, de passar o dinheiro da pessoa jurídica para a pessoa física, emitir a nota fiscal e etc., você vai ter alguns impostos na pessoa jurídica para pagar ali. E um ponto bastante importante, geralmente no Simples Nacional, você tem a DAS e tem o imposto do INSS, tá? Então, que é a contribuição sua para o INSS baseado no Prolabore. E caso a sua empresa seja enquadrada como no lucro presumido, uma coisa que é diferente, né? No DAS, no Simples, ele junta todos os tributos numa guia só. Já no lucro presumido, as guias são separadas e com datas diferentes. Tá? Então, essa é uma coisa interessante da tributação que o Simples Nacional trouxe. Né? Então, ele junta todos os tributos numa guia só, tá? Tirando o INSS, que é separado, mas ele junta todas as guias num imposto só e uma data de vencimento só. Já no lucro presumido, lucro real, etc., as guias são separadas e elas são pagas em datas diferentes e tudo mais. Não tem problema, mas você vai ter que pagar o imposto de qualquer forma, tá? Então, você vai precisar fazer isso com frequência. Então, no seu dia a dia, no seu mês a mês, você vai precisar fazer isso. Recebeu o dinheiro lá na Husky, o dinheiro vai cair, convertido na sua conta pessoa jurídica, você vai emitir a nota fiscal, vai transferir o seu Prolabore e transferir os seus dividendos. De maneira simplificada, essa é a forma que você precisa fazer para o dinheiro chegar legalizado na sua pessoa física. Isso é muito importante, tá? E por que o dinheiro chegar de forma legal na sua pessoa física é tão importante? Porque isso gera lastro para a sua pessoa física. Fica muito incongruente para a Receita olhar para você gastando muito dinheiro e não tem de onde esse dinheiro está vindo. Então esse lastro vai te ajudar bastante. Tanto no seu imposto de renda, se você quiser fazer um financiamento, vai te ajudar. Então, chegar com esse dinheiro legalmente para a sua pessoa física é uma forma muito boa aí de você poder gastar o dinheiro que você recebeu de forma despreocupada. Você pode comprar um carro, comprar um lote, uma casa, um apartamento sem se preocupar, porque o dinheiro está com lastro, ele está lastrado, tá? Isso que é muito importante. E além de estar lastrado, você cria a sua capacidade de pagamento, né? Então você começa a mostrar para órgãos financiadores, se você quiser financiar uma casa, por exemplo, que você tem capacidade de pagamento, porque esse dinheiro chega legalizado na sua conta pessoa física.